Agora, dia 14 de fevereiro, foi celebrado o Dia de São Valentim, ou Valentine's Day, como é conhecido o Dia dos Namorados em outros países. Principalmente, mas não somente nos Estados Unidos, a data é amplamente comemorada com muitos presentes, flores, chocolates, juras de amor, trocadas pelos enamorados. Mas e se eu lhe dissesse que São Valentim, patrono do amor e dos matrimônios felizes, e o santo celebrado no dia, jamais existiu, e que esse dia é uma farsa, gastando dinheiro por nada, né? No Brasil, a data é outra e a razão para se celebrar o Dia dos Namorados é ainda menos romântica. O dia 12 de junho passou a ser o Dia dos Namorados aqui, depois que o empresário João Dória, pai do João Dória Júnior, atual prefeito da cidade de São Paulo, achou que o mercado estava pouco aquecido durante esse mês e criou a data como uma forma de aquecer o mercado e fomentar a economia. Mas voltando a Valentim, as origens do santo são obscuras. A questão é que nos registros do catolicismo existe mais de um São Valentim. 3 mártires chamados Valentins, aliás, são celebrados na mesma data, 14 de fevereiro. Um foi um padre e médico romano perseguido por ser cristão quando o Império Romano ainda seguia o politeísmo e que, após sua morte, uma basílica foi construída a mando do Papa Júlio I na Via Flaminia, em Roma, onde seu corpo supostamente fora sepultado. O outro era o bispo de Terni, na região central da Itália, e após sua violenta execução encomendada pelo imperador Cláudio II, ele supostamente também fora enterrado na Via Flaminia. Mas existe uma teoria de que suas relíquias foram levadas a Terni, onde ele foi feito bispo. Já o terceiro, do qual se tem menos informações ainda, seria um homem que foi martirizado na África. Não se sabe até hoje se todos são a mesma pessoa, se são pessoas diferentes, ou se é um mito que une diversas facetas de diferentes santos, formando apenas um. E por que as pessoas no 14 de fevereiro dizem You're my Valentine e enviam cartas à pessoa amada assinadas dessa forma? Além de toda a confusão com os 3 Valentins, existe uma lenda que diz que Valentim, enquanto preso por celebrar casamentos cristãos, sendo que isso na época era ilegal, apaixonou-se pela filha de um dos carcereiros, ficou perdidamente apaixonado e passou a lhe enviar cartas assinando Your Valentine ou Seu Valentim, por isso o costume. O cara escorregou na casca de banana, tomou um rola e caiu no precipício. Aí ele tava lá caindo, ele falou, valha-me meu São Francisco, e uma mão gigante veio e apanhou o cara e perguntou com aquela voz cavernosa, São Francisco de Assis ou de Paula? E o cara respondeu, de Assis. Ah, desculpa, eu sou de Paula. Sacou? Confusão com os santos? O que pode causar uma confusão ainda maior é que diversas relíquias do santo estão espalhadas por várias partes do mundo. Só que durante a Idade Média, era muito comum que as pessoas vendessem relíquias falsas. Sabe como é, né? Tempos difíceis, precisam ganhar um troco, então nem todas as relíquias presentes em basílicas, igrejas e catedrais são autênticas. Os locais que abrigam as supostas relíquias são Helmno, na Polônia, Dublin, na Irlanda, Glasgow, na Escócia, Lesbos, na Grécia, Roma, Terni e Savona, na Itália e Praga, na República Tcheca. Mas se São Valentim nunca existiu, qual a origem dessa celebração? A mesma de muitas festas católicas. Festas pagãs transformadas em cristãs na tentativa de ocultar essas antigas religiões politeístas. Lembra-se que eu falei da Lemúria no vídeo sobre Halloween? A lógica aqui é a mesma. No caso de São Valentim, a festa em questão é a Lupercalia, um festival romano celebrado em meados de fevereiro, que remonta à fundação de Roma, e a lenda que a permeia sobre os gêmeos. Errou! Sobre os gêmeos Rômulo, fundador de Roma, e seu irmão Remo, ambos criados por uma loba, ou lupus em latim, por isso Lupercalia. Era dado início à Lupercalia com sacrifícios de alguns bodes e de um cachorro. 2 sacerdotes denominados Luperci, então subiam ao altar e suas testas eram tocadas com a adaga de sacrifício ainda ensanguentada. Depois o sangue era limpo com lã embebida em leite. Os festejos então só começavam após os sacerdotes cortarem fatias da pele desses animais sacrificados e saírem pelo Morro Palatino dando fatiadas, quer dizer,
golpeando as mulheres com essas peles. As mulheres que fossem atingidas teriam garantia de fertilidade. Romântico, não? A brincadeira acabou quando o Papa Gelásio I proibiu a Lupercalia e transformou essa data no Festival da Purificação, ou Purificação de Maria, escolhendo 14 de fevereiro como a data oficial. Outras versões dizem que essa data era na verdade para celebrar a apresentação de Jesus no templo. Mas com o tempo, esse dia se tornou o dia de São Valentim. Não se sabe se pelas decisões do próprio Papa ou se foi algo cultural que foi sendo adquirido ao longo da Idade Média, e ela é festejada desde então, apesar da Igreja Católica tê-la abolido em 1969 por haver muita confusão e pouca informação a respeito dos 3 Valentins. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe, inscreva-se no canal. Se não gostou, gastou dinheiro à toa, né?